Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez? Fala, Felipe de Azevedo. Fala tu, Gabriel Cozina, como é que tá você? Família, tudo bem aí? Família, tá tudo bem aqui, graças a Deus. E você, como é que tá aí? Que bom. Aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Animado para mais uma sexta-feira diferente, porque vem aí um feriadão. E você vai viajar, pelo que eu lembrava. Exatamente. E o No cara tá entanto, como? tô felizão ainda não só pelo feriado, mas porque hoje a gente vai falar do filme do cara que protagonizou, Justin Timberlake. Eu cresci ouvindo esse cara, hein, Gabriel? Muito do meu swing vem do Justin Timberlake, não vou negar. Adoro, sempre gostei. E a gente Dá vai uma falar um palhinha. filme que ele... Não. Peraí, veja bem. Você trabalha de graça? Eu também não trabalho de graça. Então tá certo, tá certo. Hoje, Felipe, vamos falar sobre o filme O Preço do Amanhã. Muito bem, Gabriel, filme de 2011. Esse filme é dirigido por Andrew Niccol, que, por curiosidade, é um cara que escreveu também um filme que a gente gostou pra caramba de conversar aqui, Gabriel. O Show de Truman. Nossa, que É o legal. mesmo escritor, sim. Então, assim, é um filme protagonizado, como eu falei, pelo Justin Timberlake e pela Amanda Seyfried, alguma coisa assim, porque minha pronúncia não é das melhores. Mas é uma representação de uma sociedade onde a moeda de troca deles não é o dinheiro, mas é tempo. Cada pessoa tem um relógio no pulso esquerdo, onde marca ali quanto tempo de vida ela tem. E é com esse tempo que eles vão comprando comida, trocando serviços, mais ou menos assim. A história do protagonista que acabou perdendo tanto o pai quanto a mãe nesse contexto, porque eles eram pobres e pobres nesse contexto, quando o tempo acaba, a pessoa simplesmente morre, né? Então a história é do protagonista que perdeu o pai, perdeu a mãe, e ele, enfim, começa uma caminhada aí contra o sistema. Algo mais a acrescentar, meu Bom, amigo? por enquanto é só. A gente vai acabar desdoçando aí cada parte daqui a pouco. Mas antes, vamos Sim. chamar uma convidada especial, Felipe. Uma convidada Porra! especial. Sabe, você quer ter a honra de apresentar essa convidada? Por favor, ela que a gente conheceu um pouquinho melhor comendo uma tortinha lá em Perdizes, quando ela chegou no Instituto, e hoje é nossa amiga de longa data aí, Adriele. Tudo bem com você, minha amiga? Botei os aplausos aí do Maracanã, por favor. Aqui. Ela que tá Olá, gata, hein, Gabriel? pessoal. Olha a produção da menina, fala sério. Ela Ah, falou que hoje ia tirar o dia de folga para se arrumar para estar aqui agora. meu ascendente leão não deixa menos do que isso. A linda Adri, tudo bem com você? Prazer, meninos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Adriele. Estou ótima. Feliz por estar aqui pelo convite de vocês. Estava aguardando, na verdade, né? Estava só Olha só. esperando esse momento chegar. Mas chegou. A Adriele, que faz É. parte da equipe do Instituto, ela faz o que eu fazia, recebe as pessoas que procuram, atende. Então, a gente trabalhou junto por um tempo, foi um grande prazer conhecer você, minha amiga. E hoje você trouxe esse filme, porque você que tá aí em casa já sabe que quem traz o filme é o convidado, não é isso, Gabriel? Exatamente. Geralmente a gente pede para o convidado trazer o filme mesmo, porque a gente acho que fica mais legal o papo, né, Felipe? E aí a Adriele falou para a gente falar sobre o preço do amanhã. E a Adriele já começa assim perguntando por que esse filme? Por que você trouxe esse filme para a gente conversar? Eu trouxe esse filme porque eu me considero uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de apreciar a vida e de viver cada segundo intensamente. E aí eu fiquei me perguntando quanto vale o nosso tempo, né? O quanto que a gente está gastando tempo com coisas que realmente são importantes para nós. E foi um filme que me fez refletir mesmo se às vezes aonde eu estou gastando o meu tempo é onde eu gostaria de estar perdendo a minha vida ou não, né? E aí eu gostei de trazer para vocês isso, para vocês também se questionarem, né? E a gente ter uma troca aqui de saber quanto está valendo o nosso tempo, o seu tempo, Felipe, o seu tempo, Gabriel. E é isso, por causa disso. Maravilhoso, muito bom. Gabriel, você já tinha visto esse filme antes? Rapaz, já tinha visto esse filme umas 4 vezes antes. Eu gosto muito desse filme e vi de novo para a gente poder estar conversando hoje. E você? Não, tinha visto também, mas fazia muito tempo, eu não lembrava nem do enredo todo. E me trouxe bastante, assim, Dri, o que você falou, esse questionamento do que eu faço com o meu tempo, né? Essa analogia que eles fazem do dinheiro com o tempo, achei maravilhosa, né? Apesar do filme ter passado para mim todo uma mensagem muito do sistema e, enfim, capitalismo. Oh, caiu assim, ó. Tá tudo bem? Machucou aí, filho? Não, corta essa parte, por favor. Aqui não, aqui não. Volta, desculpa. Então, o filme
trouxe para mim essa mensagem, muito essa reflexão também sobre o capitalismo darwiniano, como eles falaram ali, isso ficou bastante forte no filme, mas sim, essa reflexão ficou bem profunda. Quanto vale o meu tempo? Eu não tinha parado para pensar nisso. Exatamente. É legal falar que o filme ele começa mostrando um pouco do dia a dia do personagem principal e a correria, né? Como que é você ter pouco tempo de vida. Ou seja, todo dia eles têm pouco tempo. Então, eles têm que estar sempre correndo para trabalhar, para conseguir fazer as coisas, para esse tempo não ser perdido, ou seja, eles não morrerem. E aí, bem no começo do filme, esse personagem principal se envolve com outro personagem que basicamente está tentando cometer um suicídio ali de alguma forma. E aí eles têm uma conversa, e na primeira conversa ele fala para o Justin Timberlake, que é o personagem principal, ele fala para o rapaz, fala, se eu tivesse todo esse tempo, eu não desperdiçaria. E aí eu acho que foi o momento que ele convenceu o cara que tem mais de um século no braço, a dar todo o tempo dele para o Justin Timberlake. Eu acho que aí, a partir daí, começa a desdobrar todo o filme, né, Adriane? Isso, começa a partir basicamente daí, né? Porque é engraçado ver que o Justin, ele mesmo tendo a origem que ele tem, ele já estava tentando salvar esse cara da morte, né? Quando o cara estava assim, nem aí para isso, estava distribuindo horas lá dentro de uma balada. E isso era mal visto, né? As pessoas não gostavam muito de quem estava distribuindo o tempo, porque teoricamente quem distribui tempo desequilibra o sistema, né? Então ele já estava querendo salvar o cara de um cara que ele nem conhece, um cara que ele nunca viu na vida, da morte, né? Porque o cara estava distribuindo. E aí fica o questionamento, né? Porque o cara ele tinha tantos anos, que é uma coisa que as pessoas almejam tanto lá, e ele estava querendo desperdiçar, né? Tipo, desperdiçar assim, jogar fora. Porque, segundo eles, quem tem muito tempo não tem graça, né? Não tem mais motivação para viver, assim, não tem aquele anseio, como as pessoas que só têm um dia após o dia lutam desesperadamente. Nossa, e é legal nessa cena aí, porque eles acabam entrando num galpão grande, né, para fugir. E aí ele tem ali exatamente uma poltrona de frente para outra, né? Eles ficam opostos ali um ao outro. O vazio do rico, do cara que tem mais de 100 anos, que já viveu muito tempo, que não aguenta mais. O cara quer morrer, literalmente. E do cara que vive um dia de cada vez e perdeu o pai, perdeu a mãe, e que todo dia é uma batalha constante. Então, o vazio que tá em ambos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o filme ele traz muitos questionamentos em volta do tempo, e o tempo ali, ele não é só o tempo cronológico do tempo mesmo, mas também é o dinheiro, né? Vem representado em várias formas. Então, eles fazem uma crítica atual à sociedade, totalmente assim, tipo, ao sistema capitalista também, de várias formas que parece que é feita para um filme, mas eles trazem para a vida real total, né? Então, você vê as pessoas que são pobres, ou seja, que têm pouco tempo, sempre correndo para ter que acordar cedo para trabalhar, fazer dois turnos, e aí vai aumenta imposto, e aí não sei o quê. É tipo a batalha de você estar sempre com pouco tempo, com pouco dinheiro. E mostra o oposto também, das pessoas que têm tudo. Mas o que também é ter tudo, né? Que tem todo esse tempo, todo esse dinheiro, eu digo. Então, um filme bem questionador, bem questionador. Porra, totalmente. Porque ele traz essa pegada, né? Essa diferenciação das classes sociais, de quem tem mais tempo e menos tempo, de uma maneira muito clara e até espacial. Mas ele também traz algo assim. O Justin Timberlake, ele tinha um melhor amigo, que é o Borel, né? Então esse Borel era um cara muito pobre também, igual a ele. E quando o Borel vê que ele tá agora com mais de um século no braço, a primeira coisa que o Borel fala é: cara, você sabe que esse dinheiro vai te matar, né? E aí ele dá um abraço no amigo e dá uma década ali, que é o tempo que eles têm de amizade. E aí é justamente o que o Borel faz com esse tempo. Ele se mata. Lá na frente no filme a gente descobre que ele recebeu esse dinheiro e simplesmente bebeu até morrer. Então ele traz essa pegada, essa crítica social, mas também traz deixa essa pontinha aí, né? De, sei lá, tudo tá onde deveria estar. Exatamente. Tem uma parte no filme ainda que, se vocês pararem, é até estranho falar, mas o desigual é necessário para que haja um equilíbrio, né? Eles falam justamente isso, que para se ter um equilíbrio, precisa ter desigualdade. Porque se todos fossem iguais, ia ter uma superpopulação, porque todos iam viver para sempre, né? Ia cada vez ter mais pessoas, a cidade em si não ia comportar as pessoas. Então, é necessário que algumas pessoas morram para que outras vivam. E até
estranho pensar que isso é da nossa realidade também, né? A gente vê que é um mundo assim, a gente precisa morrer para que outros nasçam. E é engraçado que no filme, quanto mais o governo, né? Quanto mais assim a elite, que é quem é o governo no filme, né? Quem cuida de tudo, quanto mais eles veem que o pessoal tá ganhando, né? Então, dando um spoiler, quando o Will começa a distribuir um pouco do tempo dele para cada pessoa, o governo vai lá e aumenta os impostos, aumenta o valor das coisas, né? Então tem uma cena na passagem de ônibus mesmo, que era 1h30, a passagem de ônibus foi para 2 horas, entre outras coisas que vão aumentando. O cafezinho, que um dia era 3 horas, no outro dia era 3 minutos, no outro dia era 4 minutos. Então o governo aumenta o valor das coisas justamente para matar as pessoas, assim, para que elas não tenham chance de viver com aquilo que elas ganharam a mais do que precisavam, né? Não aquele mínimo que eles estão acostumados a dar. Essa parte social, de crítica social, é muito forte, importante de analisar em vários aspectos, né, do filme. Para mim, é o que eu falei, quando eu assisti agora, para falar com vocês, foi a parte que ficou mais nítida para mim e é a parte mais delicada de falar também, né? Vamos falar a verdade. É a parte que a gente tem que pensar muito no que a gente está falando e tomar muito cuidado. Então, eu não sei você, mas eu jogaria para o outro lado. Porque de verdade, você é uma pessoa, Adri, que me inspira exatamente isso mesmo. Essa coisa que você tem de fazer trilha, acordar às 5 horas da manhã e ir mesmo, e fazer yoga no Parque Ibirapuera. Eu acho isso muito legal. Eu não tenho tanto essa disciplina para colocar meu corpo em vitalidade assim. E esse filme me fez pensar nisso. Então foi interessante, paralelo entre a pessoa que trouxe o filme e o filme que eu assisti, entendeu? Sobre isso, o meu questionamento que eu fiquei pensando é porque, assim, se a gente parar para pensar, o tempo que, na verdade, as pessoas tendem a, quando a gente acorda, a gente fala, é mais um dia de vida. É mais um dia de vida vivido, mas é um dia a menos para viver. Né? Teoricamente, isso é igual, nós vivemos igual aos filmes, a diferença é que a gente não tem o tempo mensurado, igual eles têm. Né? Eles sabem, eles têm um controle, nós não temos. Mas a cada dia que a gente acorda, a gente tem um dia menos de vida, basicamente é isso. E aí eu fiquei pensando assim, quanto tempo a gente gasta da nossa vida, por exemplo, brigando com um familiar. Você ficou 2 horas brigando com um familiar, às vezes você está até num estudo que você não está feliz, você está num emprego que você não está feliz. Quando você gasta 30 minutos, 5 horas, 8 horas do seu dia em algo que você não está bem, que você não está feliz, fazendo outras coisas, é tempo de vida que você está perdendo, né? E esse tempo de vida, não só o tempo, né? Mas, por exemplo, uma coisa besta, assim, um exemplo. Você, sei lá, você tem já 5 tênis e você vai lá e olha uma vitrine e fala, ai, quero comprar esse tênis. Às vezes as pessoas compram, um exemplo, né? Não tô aqui para julgar as prioridades de ninguém. Mas às vezes você vai lá e compra um tênis de 3.000 reais, você nem precisa daquele tênis. Se você parar para pensar, se você é uma pessoa que você, sei lá, trabalha para ganhar 100 reais por dia, olha quantos dias você perdeu para você comprar um tênis de 3.000 reais. Não é que você perdeu, né? Mas tem uma cena no filme que o Will, ele compra um carro por 60 anos. 60 anos ele comprou um carro, sabe? E aí eu fiquei me perguntando quantas pessoas também não levam a vida inteira trabalhando, igual uns condenados, para comprar um carro. Tudo bem, é a vontade da pessoa, mas teoricamente ela perdeu o tempo de vida para ter um bem, alguma coisa que às vezes é questionável, sabe? Se aquilo ali realmente é o seu tempo de qualidade, se é o tempo realmente que você está aproveitando para viver. O filme, ele traz o valor de troca dentro do filme, seria o tempo mesmo. E aí, claro, relacionado ao dinheiro na nossa vida, no cotidiano, né? Na nossa vida mesmo. E é muito interessante como ele consegue entrelaçar isso, e não tem como você não se questionar em relação a isso, né? Em relação ao tempo, o dinheiro, como você gasta, como você vive, o que a gente faz. E tem várias cenas muito interessantes, assim, de relatando isso. A hora que ele vira rico, por exemplo, e ele entra na cidade dos ricos, tá todo mundo andando devagarinho, comendo devagar, fazendo tudo devagar, dormindo, e ele ainda não conseguiu, ele come rápido, ele começa a correr, todo mundo olha pra ele, tipo, o que você tá fazendo? Sabe? Então, é muito interessante, aí até o policial, ele fala, hábito difícil de perder esse, de fazer as coisas mais devagar. Então, é muito interessante como eles vão mexendo com isso. E fica meio impossível você não conseguir não se identificar de alguma forma, né? Se não pensar isso de alguma forma. Mas o que eu gostei muito também é o que permeia o filme todo, que é a infelicidade geral. Seja
De um lado ou de outro. De um lado ou de outro, exatamente, a infelicidade geral. Eu acho que isso daí foi o que mais me permeou, sabe, durante o filme. Nossa, sim, nessa cena que eu falei que eles estavam de frente, isso pra mim ficou bastante claro também. E você vê que é um filme que fala de extremos, né? Então o filme traz também isso, esse questionamento que a Adri trouxe foi interessante, né? O quanto que a gente realmente precisa, e o filme colocou. Ele traz os dois os extremos, a pobreza e a riqueza total. Pessoa que tinha pouquíssimo tempo e o que tinha. Então, qual é o equilíbrio? E aí o filme sugere que a gente só precisa do para hoje, um dia. 24 horas. Então, hoje, o que a gente precisa para sobreviver hoje. Depois a gente vê. É interessante, né? Dá até para ver assim que quem sabe que só tem um dia, dois, aproveita muito mais do que quem sabe que tem muito mais. Então, o questionamento também que eu penso é: a vida ela só é emocionante, ela só é tudo isso que a gente quer viver porque ela acaba mesmo. Se ela fosse infinita, ela não seria tudo isso que a gente quer, por exemplo, quero comprar minha casa própria, eu quero conseguir um amor da minha vida. Se a gente soubesse que a gente tem a vida inteira, a gente não ia ter pressa para conseguir isso, e a vida ia se tornar monótona mesmo. Então, o que torna muitas vezes a vida ser interessante é ela justamente ser finita, é ela acabar. E no filme mostra que quem tem pouco tempo vive assim emocionalmente, vai lá e entra no mar, igual o Will entrou, igual a moça Silvia, né? Ela tem um mar no quintal da casa dela, ela nunca entrou. Ela tem um mar na casa dela, ela nunca entrou. E ele foi lá e entrou peladão mesmo, assim, de madrugada, porque ele sabe que a vida dele está contada e ele precisa viver aquele dia como se realmente fosse o último. E aí ele faz um monte de coisa, né? Tipo, você viu, ele vai para outra cidade, dirige o carro, até trocou o diamante da mulher lá por 2 dias, e ele vai vivendo assim como loucamente. Eu admiro. Eu gosto. É bem interessante. Essa cena do mar é bem significativa, né? Ah, A menina não vive, porque ela tá sempre com os guardas e tal, ela acaba não vivendo muito, e encontra um cara que tá vivendo ao máximo também. E até ele levou muito a sério a mensagem do cara que deixou o tempo para ele. Tava escrito na janela: não desperdice meu tempo. E ele não desperdiçou o tempo do cara. Então ele começa a entrar no mar e fala: não, mas esse mar não é para entrar. Você é louco? Aí ele falou: louco é você que tem isso na frente da sua casa e não entra. E quantas vezes você já ouviu isso? Eu sempre, se eu tivesse uma piscina em casa, eu entraria todos os dias. E quem tem nunca entra. É tipo isso, mais ou menos. Então a gente acaba, o que a gente tem, a gente acaba não aproveitando muito. Quando a gente tem menos oportunidades de alguma coisa, a gente acaba aproveitando mais. Então é interessante como é um filme totalmente humano, mesmo sendo uma dinâmica meio esquisita, que com 25 anos você para de envelhecer, tá? Todo mundo é filho, todo mundo parecido. Então, é muito legal ver isso. E eu gostaria também de falar em relação ao policial. Policial que veio da zona mais pobre. Como você falou, Felipe, tem 12 zonas mais pobre, 1 até a 12ª que é mais rica. Só que o filme mostra 1 e a 12ª. Não mostra as outras. Então é o extremo mesmo. O policial saiu da primeira para ser policial. É um policial que ele vive com pouco tempo. Sempre que ele sai do carro, ele sai com pouco tempo. Ele protege gente com tempo, de gente sem tempo. Então é muito interessante também o policial em si, assim. Guardião do Tempo. É um personagem realmente simbólico, porque traz muita ideologia de cada personagem muito bem definida, né? A posição de cada um na coisa toda. E esse policial também me chamou a atenção, o personagem dele, interessante. Fiel até o final. Ele também vive do jeito que a gente falou, 24 horas no braço. O que eu reparei disso, o que eu poderia falar sobre ele que eu reparei, é que é engraçado, na verdade, que ele vai atrás do Will, porque ele julga que o Will não merece aquele tempo. Ele acha que o Will roubou aquele tempo e ele quer tirar do Will, só porque o Will veio ali do beco, né? Veio da parte mais, da classe social mais baixa lá da cidade. Então, assim, ele não aceita que o Will ganhou aquilo ali. Ele acha de todas as maneiras, ele quer colocar na cabeça de todo mundo que o Will roubou ou não merece. Mas por que não merece, sabe? Então é aquilo que o Gabriel falou. Ele protege o tempo realmente dos que têm tempo, porque os que têm tempo, ele faz vista grossa para da onde o pessoal tira, o porquê que tem tanto, as formas que estão ganhando aquele tempo, e corre atrás o filme inteiro de um cara que quer fazer justiça, assim, né? Ele quer distribuir o tempo para todo mundo, e isso é totalmente errado no ponto de vista dele, né? Ele não pode distribuir o tempo, mesmo ele tendo vindo do beco também, ele sabe muito bem, porque ele já passou por isso. É interessante isso. Claro que tem uma crítica social envolvida, que a gente poderia falar sobre isso, mas é engraçado que ele fala isso. Ele veio dessa primeira zona, e aí o Will, na hora ele tá questionando, ele fala: você veio da primeira zona, ele falou, e agora certifica de que ninguém mais faça isso. Então ele pode.
Digo, o dono do tempo ali pode fazer essa mudança, mas ele se certifica que ninguém mais faz. Porque ele falou que daria errado equilibrar as coisas. Muito interessante, eu acho. Assim, acho que é um filme que abre mais do que fecha alguma coisa, pelo menos na minha visão. Mesmo tendo uma visão super otimista, vamos equilibrar tudo e tudo. Eu acho que é um filme que não fecha muitas respostas. É um filme para refletir. Eu também acho que é um filme para refletir. Cada cena que eles colocam ali é algo interessante para ser pensado, né? Eu acho que, bom, é isso aí que a gente já falou. Trata-se mesmo de uma crítica social. Bom, eu queria saber da Adri qual que é a cena preferida dela desse filme. Não é positivamente essa cena preferida, mas foi a cena que mais me marcou, que foi a cena da mãe dele, que eu achei bem pesado. Por quê? Porque quando a mãe dele tava com tempo, um pouquinho do tempo dela sobrando, ela pega e fala para ele: toma 30 minutos para um almoço decente, né? E ela dá 30 minutos do tempo dela para ele poder almoçar, para ele poder ter uma vida, né, passar um dia melhor no trabalho. E foram exatamente esses 30 minutos que faltaram para eles não conseguirem se encontrar. Porque quando ela foi pegar o ônibus, né, o valor da passagem era 2 horas e ela só tinha 1h30. E o tempo de percurso dela, assim, de ir a pé até o local, era mais de 2 horas também. Então, talvez se ela não tivesse doado esses 30 minutos, eles teriam se visto ainda. E aquela parte que eles correm, né, para se encontrar e não dá tempo dele doar nem 2 minutinhos para ela, foi bem reflexível para mim, assim, porque foi justamente aí que eu parei para pensar o que é 30 minutos para nós, né? Às vezes a gente fica 30 minutos ali parado, sem fazer nada, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, brigando com o familiar, e 30 minutos é a vida de muita gente, sabe? Muita gente pode viver e morrer em 30 minutos. E a gente acha que é só 30 minutos, ninguém dá muita importância, assim. E essa cena foi bem marcante para mim, para reflexão mesmo, assim, né? O que são 30 minutos? Essa cena que tem muito a ver com o comportamento dele durante o filme, né, Gabriel? Porque ele tem essa forma explosiva, ele vive o momento, ele tá disposto a apostar tudo a todo momento, não é? E isso tudo acontece depois que ele perde a mãe dele, depois dessa dor, né, dele perder a mãe dele para esse sistema que ele começa a lutar contra. Então ele vai focadão e é nesse foco que ele apaixona a moça que estava semi-viva também, né? Enfim, tanto tempo, tanta proteção ali. Então, o encontro dos dois é um que liberta ambos, né? Legal isso, né? Muito bom, muito bom. E é exatamente isso. Acho que essa é a mensagem do filme, realmente. Na vida a gente tem 2 tempos, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. É o tempo cronológico e o tempo de nascer uma planta. Então, como isso se entrelaça e como a gente vive em relação a isso. Eu acho que o filme traz muito o presente, né? Viver o presente, talvez é viver. Se você vive o presente, você vive. O resto, você está andando por aí, mas vivendo de verdade, não sei. Então, realmente, gostei do que você trouxe, Adriane. Gostei do que você trouxe. Belo questionamento. E a cena de vocês? Joga na roda. Lembra, confia na intuição. A primeira que veio aí é a verdadeira. Para mim é a da janela. Não perca meu tempo. Quando ele fala isso. Quando o cara não quer mais viver porque ele já viveu o suficiente. E aí ele dá o tempo para o Will e ele escreve: não perca meu tempo. Eu ainda não sei. Deixa eu pensar, peraí. Olha, eu acho que a cena que eu mais gostei foi... Por mais que tenha sido uma cena um pouco forçada, eu acho, porque o bandido chegou com seus capangas ali, com as armas todas, para capturar ele, para entregar os dois para a polícia e pegar 10 anos que tinha aí, né? Mas deu uma sacada no bandido que ele quis tirar como se fosse uma queda de braço, né? Uma luta contra ele. Então, ele ali, mais uma vez apostando tudo e representando o pai dele, porque era isso que o pai dele fazia, não é? É uma cena que ficou bastante marcada para mim, a forma como ele conseguiu ganhar com aquilo que ele aprendeu do pai dele, e o Guardião do Tempo falava pelo tempo todo mesmo que o pai dele já tinha feito isso antes. Então, o quanto ele saiu em honra, né, para buscar justiça com o que aconteceu com a mãe, ao mesmo tempo representando o pai ali naquela cena. Para mim achei bem bonita essa correlação sistêmica aí também, sabe? Tava aqui nas minhas anotações, das minhas cópias. Basicamente isso, eu também percebi isso. Que, na verdade, assim, no filme não mostra que ele conheceu o pai dele, né? Ele só ouve falar do pai dele. Sim. Então, mesmo ele não tendo conhecido do pai dele, ele até acha que o pai dele morreu em uma luta, né? E o Guardião do Tempo dá a entender que não foi bem assim. Então, assim, por mais que ele ache uma coisa do pai dele, ele tem essa personalidade de puxar, de trazer com ele o que o pai dele já fazia, que é um senso de justiça, que é
um senso de não aceitar, né? Não aceitar aquele sistema, não aceitar a forma como as coisas estavam funcionando. E eu também percebi isso mesmo, que ele traz o pai dele, né, nas atitudes dele, mesmo não tendo conhecido o pai dele. Sim. Bem legal essa parte sistêmica. Eu pensei tanto nessa parte que a conclusão que eu cheguei, depois de tantas reflexões aí sociais, né, tá tudo aí no lugar que é, né, e que bom que é tão imperfeito assim, porque a gente no meio disso pode acreditar em algo, né, pode trabalhar por algo que a gente acredita, né. Imagina se fosse tudo certinho, no lugar tudo perfeitinho, sem desigualdade, sem, né. Então eu fiquei com até essa mensagem, essa cena do pai dele me fez pensar nisso, assim, que bom que o mundo é imperfeito, porque a gente pode fazer algo nele, por ele, que a gente acredita, sabe, realmente, assim. É isso, é isso. O que eu queria falar é basicamente isso mesmo, é a reflexão do tempo, né, do que a gente gasta para nossa vida. Acho que o quanto a gente pensa assim, quando eu vou tirar, sei lá, minhas férias, quando eu ter aquilo, e às vezes pode nunca chegar, né? A gente usa o tempo como se ele fosse infinito. A gente nunca está preparado para saber que ele é finito, né? E se a gente tivesse essa oportunidade de saber que ele é finito, a gente mudaria alguma coisa? Se a resposta for sim, a gente já deveria começar, né? Porque a gente sabe que é finito. A gente só não mensura. Mas é isso, é reflexão, assim, no que a gente gasta de bens materiais, que é o nosso tempo, e o que a gente vive de tempo também, né? Tempo de qualidade. Até uma coisa que eu fiquei pensando às vezes, por exemplo, alguém está de aniversário, né? A gente vai lá e compra, sei lá, um presente de 3 mil reais para a pessoa. Não que a pessoa não mereça todo esse tempo de vida nosso, né? Porque para eu conseguir 3 mil reais demora bastante tempo para Meu pegar aniversário é dia né? 22 de fevereiro, anota aí, dia 22 de fevereiro, meu aniversário. A besta. E conseguir para dar para todo esse tempo em forma material para uma pessoa, né? Muitas vezes a gente pode dar esse tempo em forma de experiências, de vivências, de vida, de estar junto e tudo mais, não necessariamente com bens materiais, que também é o nosso gasto, nosso tempo gasto. Então, se a gente pode gastar, se ambas as formas é gastar tempo, tanto com bens materiais quanto com experiências, o que vale mais a pena para cada um, né? O que é importante para cada? O que fica é que a gente, de qualquer forma, sempre está gastando tempo. Independente do que a gente esteja fazendo, a gente está gastando tempo para isso. Uau. Talvez o mais inteligente seja a gente construir alguma coisa ao longo do tempo, né? Ficar bom em algo conforme o tempo passa. E a gente vai ver que cada segundo valeu. E você, ouvinte, desperdiça teu tempo? Como é que você vive? Fica aí a reflexão e veja um filme. Deixe nos comentários o que vocês acharam do filme. Não, eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade, né? Vamos lá. Ó, são 5 horas da tarde agora, de Brasília. A gente ainda tem 7 horas. A gente tem 7 horas hoje para acabar o dia. Como vocês vão gastar o tempo de vocês hoje? Que nem o sei Borel. bem como. Não, muito igual, hein? Parecido, só, por favor. Eu tenho o tempo bem contadinho essa noite, inclusive. Contando as horas para chegar o amanhã. Onde você vai, Fê? Eu vou viajar com a família e amanhã tem um chá revelação também de uma prima que eu amo muito. Vai ser legal. Eu que vou cantar a música e dizer na música se a criança é menino ou menina. Então eu tô bem ansioso, Ai, entendeu? É menino ou legal. menina? Eu vi um chá Eu revelação posso assim. falar, porque quando sair Claro. já saiu. É menina. É menina. Menina. Tá ao vivo, cara. Na BBC de Londres. Rodri, valeu aí por lembrar esse filme aí, pô, porque esse filme aí eu assisti faz muito tempo, sempre gostei, muito bom. é sempre uma pancada mesmo. Vale a Você pena sabe, assistir. Adriele, o que você vai fazer com o seu tempo hoje à noite? Então, hoje eu vou passar meu tempo de qualidade com uma amiga muito importante para mim aqui em São Paulo, que foi a primeira amiga que eu consegui desde que eu cheguei aqui em São Paulo, nessa grande cidade. Vou passar um bom jeito tempo de de gastar. qualidade com ela. Muito bom. Hoje à noite eu tenho um encontro com alguns consteladores para a gente estudar esse livro juntos. Então, trabalhar também me parece um bom jeito de gastar o tempo. Muito bom, pessoal. Adriele, muito Quando a gente obrigado, trabalha viu? naquilo que a gente ama, né? Exatamente. Bem colocado, bem colocado. Você sabe que eu vi uma reportagem que 90% dos brasileiros não estão felizes com seus trabalhos. E isso sim é perder tempo de vida. Porque para você ficar 8 horas por dia num negócio que não te faz bem, não te faz feliz, é um tempo muito mal gasto, que você podia estar com sua família, podia estar fazendo outras coisas mais importantes do que algo que você não está feliz. Isso é verdade. E aí, só para pegar carona, eu sempre vou ser grato ao Instituto Cozinha, que me apresentou essa carreira que eu amo muito até hoje. Eu vou pegar carona e vou falar a mesma coisa, porque eu sou Eu vou muito pegar grata carona também aqui. por me mostrar a minha missão de vida. De verdade, esse instituto é iluminado. Amém. Também sou grato ao Instituto. Valeu, Dri. Valeu, Muito obrigado. meninos. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo seu tempo, É Adriele. isso aí. Por tirar um tempo e conversar com a gente. Muito
Muito obrigado mesmo pelo filme, pelo tempo, pelo papo. E é isso. É isso aí. Obrigada a vocês. Foi um tempo de qualidade, muito construtivo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, ouvinte. Valeu, Adriele. Falou, Felipe. Alô, até a próxima, hein?